Fala galera, aqui quem fala é o professor Antônio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao nosso tema, que é o Iluminismo. Bom, nesse vídeo a gente vai falar basicamente sobre os autores iluministas. Aqui eu trouxe os dois autores considerados clássicos e precursores do movimento iluminismo, que é o John Locke e o René Descartes. Bom, o John Locke ele tinha a concepção, a ideia de que o ser humano, quando nasceu, ele tinha direitos naturais. Bom, que direitos naturais eram esses? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Segundo ele, o Estado nascia de um pacto entre os cidadãos e os indivíduos. A partir do momento que o governante ou o monarca não garantisse esses direitos fundamentais, esses direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade, esse governante poderia ser substituído. Além disso, John Locke também defendia a separação da religião e do Estado. E por isso, John Locke é considerado o pai do liberalismo político. John Locke também teve grande influência na Revolução Inglesa. Para quem não sabe, a Revolução Inglesa, principalmente a última Revolução Gloriosa de 1689, ela estabeleceu, ou seja, ela subjugou a monarquia ao parlamento. Então, um rei ou um monarca, para aprovar impostos, tributos e outras coisas, leis e tal, ele teria que passar também pela aprovação do parlamento. O outro autor clássico, precursor do movimento iluminismo, é o René Descartes. O René Descartes ele vai trazer a ideia de método, ou seja, que é possível chegar à verdade através de um método científico. Agora aqui nós vamos para outros autores. Bom, o primeiro autor que eu trouxe aqui é o Montesquieu, ou o Barão de Montesquieu. Bom, o Barão de Montesquieu defendia muito a liberdade. E para essa liberdade se concretizar, era preciso dividir o poder em 3 níveis: o executivo, legislativo e judiciário. Bom, vamos lá. O legislativo que cria leis, o judiciário que julga e o executivo que executa. Bom, por que para ele necessitava ter essa divisão de poderes? Bom, se a gente voltar um pouquinho no contexto, lá no antigo regime, que é o absolutismo monárquico, nesse sistema de governo, basicamente o rei ou monarca era tido como representante de Deus, ou escolhido de Deus. Então, basicamente, ele governava conforme seus interesses e ninguém podia questionar suas leis, né? Porque quem é que vai questionar o eleito de Deus, o escolhido de Deus, né? Seria algo pecaminoso. Então, para eles, nesse sistema onde o rei poderia criar leis, ele mesmo julgar e condenar uma pessoa, podia se tornar um autoritarismo, ou seja, é preciso dividir esses poderes em níveis. O outro autor que eu trouxe aqui é o Voltaire. Bom, Voltaire ele defendia a liberdade de pensamento. Bom, essa liberdade de pensamento no contexto era o quê? Era a crítica à igreja, porque de certa forma todas as linhas de pensamento que iam contra a cosmovisão da igreja eram considerados errados e eram percebidos também. O outro autor é o Rousseau. Bom, o Rousseau, além de ser também um dos patrões da educação, ele também tinha uma crítica muito forte ao absolutismo e defendia que todo poder advinha do povo. Então, o povo era o soberano. O outro autor, que é o Adam Smith, pode ser considerado o pai do liberalismo econômico. Então, se John Locke é o pai do liberalismo político, Adam Smith é o pai do liberalismo econômico. Ou seja, segundo para ele, o Estado não deveria intervir na economia, ou seja, é preciso prevalecer a lei da oferta e procura. Então se tem mais feijão, por exemplo, a tendência é mais cair. Se falta feijão no mercado, a tendência é aumentar. Então, para ele, a economia se regular automaticamente e não precisava da intervenção do Estado. É bom a gente lembrar que no contexto havia muita política do mercantilismo. O que era o mercantilismo? O Estado mais rico, ou o Estado mais forte, seria aquele que tivesse maior quantidade de ouro e prata nos seus territórios. Então, basicamente, para manter essas quantidades elevadas, o Estado tinha que fazer grandes intervenções na economia, na balança comercial, entre o que entra e o que sai. Ou seja, o liberalismo econômico ele faz essa crítica, essa intervenção do Estado na economia. Além disso, existem 2 autores também, que é o Denis Diderot e o Roland d'Alembert. Eles foram responsáveis pela compilação da enciclopédia. O que é essa enciclopédia? A enciclopédia é uma tentativa de compilar todo o conhecimento científico que havia produzido até então, de todas as áreas. E hoje, essa ideia de compilar todo o conhecimento presente na sociedade, hoje ainda é bem presente. Então hoje você tem
um instrumento que os alunos costumam utilizar muito, que é o Wikipedia. Então, o Wikipedia também ele é uma herança, ele é um herdeiro da enciclopédia, ou seja, é uma tentativa de compilar conhecimentos de diferentes áreas. Então, lá na enciclopédia você tem, a Wikipédia, perdão, você tem a compilação de vários conhecimentos de diferentes áreas. Então, a Wikipédia é como se fosse uma herdeira desse ideal da enciclopédia, de uma tentativa de compilar vários conhecimentos. Olha, precisa a gente ressaltar também como é que essas ideias saíram desses autores e ganharam a massa. Bom, em movimentos como a Revolução Francesa, né, os ideais iluministas tiveram sua presença marcante. Mas como é que esses ideais saíram desses autores e ganharam a massa, ganharam a população? Bom, no início você tinha discussões em universidades, no entanto, esse círculo universitário ainda era muito restrito. No entanto, a partir de um determinado período, essa discussão sai do contexto universitário e começa a ganhar a rua no sentido que ela vai para os cafés, passa para os salões. Então, a partir daquele momento, determinadas pessoas se juntavam para debater determinadas obras e fazer leituras coletivas e discussões políticas também. Ou seja, a partir daquele momento, essa discussão que antes era restrita somente aos círculos universitários, elas passaram para um círculo mais amplo. Eu lembro muito no período que eu fazia faculdade, que a gente tinha aquele círculo, né? Aquele círculo de amigos e que se juntavam. Estudávamos até 10h30 para a aula e depois da aula a gente saía e ia fazer aquele círculo de amizade, fazer o círculo de debate sobre os textos e sobre os conteúdos. E depois também a gente ia sair. Mas enfim, existia aquele círculo de debate. Hoje na nossa sociedade brasileira, você vê que às vezes falta ambiente de discussões. Dificilmente você vê os jovens se reunir hoje para fazer discussões relacionadas a temas do cotidiano, da realidade. Tá, você vê encontros ainda que tem da igreja ainda, jovens que se reúnem. Mas que jovens que se reúnem para debater a realidade dele, para debater o cotidiano, você vê isso é quase inexistente. E aí naquele período isso era algo que tinha muito, ou seja, as pessoas que se juntavam para discutir e refletir sobre a própria sociedade. Bom, basicamente esse vídeo era isso, né, resumido. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os dépastas esclarecidos e também um pouco sobre um contexto geral. Bom, valeu galera!